gente, eu sou Cutis Negra, sejam bem-vindas, bem-vindos e muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sei que Drag Race All Stars 6 acabou de acabar, gente, eu sei disso. Nós tivemos uma winner, tivemos na verdade muitas competidoras maravilhosas, principalmente esse quarteto final que foi incrível. Já comentei bastante aqui no canal sobre elas, sobre a evolução de algumas, sobre o talento de outras e na verdade de todas. Porém, eu quero aqui fazer nesse vídeo melhores e piores momentos da dona winner, da dona quem? Kylie Sonic Love, que é maravilhosa e que, gente, evoluiu, mostrou que ela era uma queen na temporada 2 e nessa temporada de All Stars ela foi outra queen completamente diferente, muito evoluída, muito mais, sim, perfeita. Então, se você gosta da Sonic, se você gostou dela ter sido a winner dessa temporada, já se inscreve no canal, ativa o sininho, também já deixa o seu like pra ajudar aqui no canal da boneca. E vem comigo comentar os melhores e piores momentos da Kylie Sonic Love. Coloca a peruca e vem comigo! Ooh, girl. You got female. Primeiro look de entrada dela, maravilhosa. Se a gente for comparar com o look de entrada da Season 2, meu Deus do céu, são pessoas completamente diferentes, né? Eu gosto do que ela apresentou lá no início, lá na primeira temporada, que foi um vestido todo preto, um cabelão, detalhe e tal. Bem legal, ok. Mas esse look todo vermelhão, de corpo inteiro, e ela traz aí uma coisa que eu gosto, e que ela já apresentava também na Season 2, que é corpo. Ela gosta de trazer corpo. Então pra mim ela tava perfeita, esse look todo, sabe, de latex, eu acho lindo, vermelho, um capzinho bem policial, bem, sabe, sadomaso. Eu amei esse look. E eu já quero começar a falar dele porque ela arrasou demais nos looks. E também falar do primeiro desafio que elas tiveram que fazer, que foi o talent show. No primeiro momento, assim, é uma coisa que já tá bem marcada aí nas temporadas, principalmente no All Stars e nas temporadas internacionais, né, fora Estados Unidos, que tem sido bem presente esse desafio. E ela veio cantando. Gente, eu não imaginava a Sonic cantando. Nunca tinha visto ela cantar. Na minha opinião, ela mandou bem, mas não tanto pra eu falar assim, nossa, arrasou demais. Mas eu curti o que ela fez, eu curti muito o que ela apresentou. Mas por que que eu quero falar sobre isto? Porque recentemente ela lançou uma música chamada Complete Me, que fala muito aí sobre a vida dela, sobre ela ser uma mulher trans, e traz outras pessoas que são trans, homens e mulheres, pra falar sobre isso, pra falar sobre essa história, porque a gente viu isso acontecer ali durante a temporada também. Durante os desafios e assuntos que ela falava com as outras queens, ela mencionava a história dela, falava sobre a história dela. Então, curti muito isso dentro da temporada e também curti dela trazer essa música pra falar sobre isso. Aí, no clipe dessa música, tem a participação da Eureka, maravilhosa, e também da Legenda Extranja, dançando, sendo linda como sempre, que recentemente até falou aí abertamente que ela se vê como uma mulher trans, algumas coisas aconteceram e tal, de acordo com isso, depois principalmente dela ter aparecido na temporada, ter sido uma lip sync assassin. O clipe tá muito lindinho, tá muito fofinho. Eu vou deixar aqui no card pra você ir lá conferir, porque eu acho que a Sonic, assim, arrasou demais, tanto dentro da temporada, quanto ter lançado essa música após o programa. Bom, vamos à listinha. Vamos começar aqui pelos melhores looks. Eu separei 3. Digamos que eu vou criar um pódio com os melhores, mas também vou comentar os piores, tá, gente? Porque ela arrasou muito, mas ainda assim tem looks dela que não foram tão bons e a gente tem que comentar. Isso não vai me fazer gostar menos dela, porque ela arrasa demais. Porém, tem looks que não foram realmente tão bons, tá? Então, começando pelos melhores looks, o primeiro pra mim, assim... Primeiro não, o terceiro, que eu vou subindo nesse pódio. O terceiro pra mim foi o do Pop Art, que foi no episódio 8, que era um look que todas as queens estavam apresentando o rosto delas mesmas no look. E eram vários rostos. A Pandora Box, a Ginger Mindy, também a Eureka apresentou o próprio rosto. A Raja O'Hara trouxe o próprio rosto também, mas só uma coisa meio cartunesca ali. E a Sonic também trouxe o próprio rosto e compôs as cores desse desenho, dessa arte, que era o rosto dela, o resto do look
inteiro. O que foi muito legal, porque ela tava com um vestido bem marcando a silhuetona, bem bonitão, sabe? E a peruca e o elemento que ela trazia super combinavam com o resto do look. Super formava uma moldura e ainda assim era a imagem do look, era a imagem que ela tava trazendo ali na peruca, no rosto, na make. Então eu amei muito esse look. Pra mim ela tava maravilhosa. Ainda que trouxesse o rosto dela, também era diferente dos outros looks, que eram muitos rostos, da maioria das queens. A mais diferente aí, se você assistiu o episódio, sabe que foi a Trinity, que não trouxe o rosto, mas trouxe a maquiagem toda em pop art. Por mais que a Sonic não tenha apresentado uma coisa mais diferente, ainda assim esse look foi um dos melhores dessa runway, depois da Trinity K. Bonet, porque as outras só se repetiram. O segundo favorito, sim, de runway foi o Hot Tropics, que elas teriam que apresentar alguma coisa aí, como é que eu posso dizer, de praia, de tropical, sabe? Com penas, e ela trouxe um look muito lindo, verde. Como eu amei esse look verde dela, que tinha várias estampas de animal print, o que foi incrível. As penas ali de um lado só, eu amei, gente. Primeiro que eu amo looks assimétricos, e ela trazer esses elementos de pena e bastante volume, com coisa de tecido de cobra, com de onça, foi tudo. Ela tava belíssima. A peruca também de verde. Acho que verde fica muito bem nela, porque ela arrasou muito. E pra mim, ela foi uma das melhores dessa runway também, porque algumas queens ali, como a Ginger e a Jam, meio que repetiram o look nessa runway. Então a Sonic foi uma das melhores pra mim, com toda certeza, nessa runway também, porque ela tava lindíssima. Claro, claríssimo, obviamente, o melhor look dela para mim, dentre todos, foi o look que ela apresentou na runway de Redemption. Sim, que foi no episódio 3. Esse look, por mais que ele não fosse tão parecido aqui com o original, que foi o que ela usou no Snatch Game na temporada 2, ainda assim trazia elemento que lembrava aquele look que ela usou. Não foi um look de runway, não foi um look que a gente conseguiu ver completo, né? Porque foi do Snatch Game e ela só tava sentadinha ali. Mas, gente, pensa comigo. Ela fez a Lady Gaga lá no Snatch Game, certo? E aí ela trouxe um look de Redemption que a Lady Gaga já usou. Como eu já falei aqui na promoção de Chromatica, a Lady Gaga usou esse look. Então, gente, é muito inteligente, é muito perspicaz pra mim ela trazer esse look, principalmente por causa da personagem de quem usou esse look. Então, com toda certeza, não só porque ele é bonito, porque esse look também é maravilhoso, ela trouxe muitos looks de um mesmo artista pra apresentar nas runways, o que foi muito legal, o que foi muito bacana. Essa parceria com toda certeza combinou, porque ela arrasou muito. E aí, gente, a inteligência, a perspicácia dela trazer esse look pra representar aquele que ela usou, gente, foi um nível altíssimo, porque no Snatch Game a gente, vamos falar, né, gente? Eu não vou comentar um pouquinho sobre esse Snatch Game do All Star 6, porque a transformação da gatinha no talento foi tudo pra mim. E já que eu falei dos melhores, eu também vou falar os piores, na minha opinião. Não vou dizer que ela foi ruim, gente, só que realmente eu acho que esses looks poderiam ser um pouco melhores. E o menos pior dos três que eu separei aqui foi aquele de Feel of It All, onde ela tinha que trazer bastante volume, bastante tecido ali. Como é que é a tradução? Não lembro da tradução, mas é o babado de tudo. Isso. Que ela trouxe um look que era bonito. Me lembrou até o look de outra Queen, que era o da Rosé, né, na última temporada. Esse look é bonito, mas eu não gostei tanto, porque pra mim ele foi bem qualquer coisa. Então, ele entra como o terceiro, porque ele era o mais bonito desses três que eu vou citar. Mas também não era tão bom a ponto de eu falar assim, nossa, esse look é babadeiro. Porém, gente, é bonito. Não pensem que eu tô criticando aqui não, pelo amor de Deus, porque ela foi maravilhosa nessa runway, inclusive. Em segundo lugar, nessa listinha, nesse pódio de looks ruins, teve uma runway que elas tiveram que falar sobre uma fashion file, né? Um problema de moda, alguma coisa ruim. E eu não gostei muito do look que ela apresentou, que era o de uma atendente ali de carrocinha de cachorro-quente, de comida de fast food, porque ela trouxe um look... Gente, o look era muito bonitinho, super colorido, mas eu não achei que coube muito pra runway, na minha opinião.
opinião, eu achava que tinha que ter um quê mais de moda. O erro de moda era as manchas de ketchup, de mostarda, bem legal. Ela tirou uma salsicha ali de dentro das calças. Eu curti, ela tava bonita, mas ainda assim eu achei que tinha que ser algo mais moda, sabe? Pra essa runway. E esse look, pra mim, ficou devendo. Assim como algumas outras queens, na verdade, ficaram devendo nessa runway pra mim. Então ele entra no segundo lugar desse pódio como um dos piores looks que ela apresentou durante a temporada. E o look que fica no pódio, assim, primeiro lugar, medalha de ouro nas Olimpíadas de coisa feia. Mentira, não era tão feio. Porém, se a gente analisar a qualidade dos outros looks e o que as outras queens apresentaram, vamos lá. E também a ideia do desafio, que foi o Drag Tots. Ela criou uma bruxa. A personagem dela era uma bruxa. E eu curti a ideia, não tanto, mas o look, gente, era bem feinho, era muito qualquer coisa. Depois que ela saiu, ela postou um vídeo que tinha um review ali naquele look, o que eu curti, mas ainda assim o look em si não era tão bom. Ele ficou muito básico, muito basicão, que ela criou tipo um body e aí criou uma saia também com um bambolim embaixo. Ela poderia ter colocado mais elementos, criado mais elementos pra esse look, que aí ele ia ficar muito mais legal. Tava bonito, mas ainda assim faltou muito pra alcançar as outras queens nessa run, sabe? O nível que as outras apresentaram os looks delas. E aí, gente, esse look que eu falei da bruxa do Drag Tots também entra no piores desafios, que eu também vou falar aqui dos 3 piores desafios que ela não foi tão bem, na minha opinião. E ela foi muito boa, tá? Em quase todos eles, até nesses 3 que eu vou citar. Ela não foi tão boa quanto nos outros. E não é de fato que ela foi muito ruim, que ela foi ruim nos desafios, tá, gente? E aí esse do Drag Tots, como ela não conseguiu fazer um look tão legal, mais legal e comparando com as outras queens, pra mim ele entra como um dos piores desafios também. Porque ela não conseguiu executar direito a ideia do Drag Tots, a ideia dessa personagem. E ela foi muito no basicão de criar uma bruxa e trouxe outros elementos que não faziam parte do look, de fato, pra poder contar a história. O que me deixou bem triste. Então, esse look do Drag Tots, esse desafio do Drag Tots, ela não se saiu tão bem, na minha opinião. E aí, o segundo desafio, em que ela não foi tão bem, que ela foi bem, como eu já disse, mas ela não foi tão bem, foi o Pink Table Talk. Eu não sei vocês, mas eu esperava que as queens, elas se abrissem um pouco mais, falassem um pouco mais sobre a história delas. E a Sonique, ela não falou sobre a história dela, que era algo que eu gostaria de ver. Eu super entendo que talvez ela não estivesse confortável de falar sobre a criação dela, sobre a relação dela com a família, por ter se descoberto, por ter feito a transição, né, por ser uma mulher trans. A gente tem que entender que isso é uma coisa muito mais complicada e que ela pode não estar confortável com isso. Mas eu ainda assim gostaria que ela falasse um pouco sobre isso nesse desafio, como as outras queens também falaram. Ali o trio era a Raja, a Sonique e também a Scarlett Envy. A Scarlett eu gostei do que ela fez, a Raja também, e a Sonique realmente ficou faltando um pouquinho pra mim. Mas eu amei que ela falou sobre o relacionamento dela, de ser uma mãe de pet, que é uma coisa que muitas pessoas LGBTQs acabam vivenciando, né? Porque a gente vive com a pressão da sociedade de que a gente não pode constituir uma família. E talvez isso passe pela cabeça dela também. Talvez isso tenha sido uma parte muito presente, muito marcante de como ela viveu durante um bom tempo da vida dela. Mas eu espero que ela saiba que ela pode tudo, porque ela é maravilhosa, sim, com certeza. Tanto que ela é um winner, né, gente, da temporada. É sobre isso. E está tudo bem, porque o terceiro desafio em que eu não achei ela tão bem foi justamente o que ela ganhou. Sim, gente, eu entendi ali o que fizeram no episódio em que era o Coven Girl, né? Que elas tiveram que fazer o American Horror Story. Eu curti a ideia, achei o desafio muito longo. E também entendi que, depois da aulinha da Michelle Visage, ela tenha melhorado um pouco a apresentação dela, né? A atuação dela. Mas eu não achei que ela evoluiu tanto assim depois daquela aulinha da Michelle. Por quê? Pareceu a mesma coisa. E eu não sei se eles tentaram meio que
que forçar, tipo, você vai ganhar porque você conseguiu evoluir dentro do que a gente viu. Pra mim, manteve basicamente do que ela tava antes pra depois, mas ainda assim eu amo muito que ela tenha sido a winner desse episódio, porque ela foi pro lip sync, ela foi maravilhosa. Então, na verdade, qualquer uma delas, de acordo com o desafio, poderia ganhar, porque o desafio em si, a ideia do desafio foi muito chata, foi muito monótona, sabe? Porque ele foi muito longo, a história não teve nem pé nem cabeça. Então, eu curti que ela tenha sido a campeã desse episódio, porque ela arrasa. E ela merece. Bom, já critiquei. Tinha batom no dente, hein? Já falei mal aqui de alguns desafios dela, não tão mal, mas eu vou só elogiar agora porque eu vou falar sobre os 3 melhores desafios que ela fez durante a temporada. O primeiro, no terceiro lugar desse pódio, eu vou colocar o Rusical Halftime Show, que era uma versão drag do show que os artistas fazem ali durante o jogo de futebol americano lá, que eu nem vou lembrar o nome agora, entendeu? Mas é isso. E ela fez um personagem masculino. Na minha opinião, nenhuma das queens se sobressaiu tanto na performance, porque eu acho que não tinha saída, não tinha como fazer algo muito além. De fato, a Trinity K. Bonet foi a melhor porque ela tinha uma coreografia muito mais elaborada e também por conta da história dela, toda a história dela com a Beyoncé, sabe? Sobre ela ser muito fã e falar sobre isso na temporada regular, sobre ela se apresentar fazendo a Beyoncé na carreira dela. Eu acho que isso contou muito para que a Trinity K. Bonet de fato fosse a mais que chamasse mais atenção durante esse desafio. Mas ainda assim, a Kylie foi muito bem fazendo um personagem masculino. Ela trouxe toda a vibe. Ela se jogou no chão, ela levantou, sabe? Cantou com os olhos fechados. Eu acho que ela entregou muito nesse desafio. E pra mim foi, com toda certeza, um dos 3 melhores desafios que ela fez durante a temporada toda. E por que eu tô fazendo coraçãozinho? Não sei. Porque ela é Kylie Sonic Love. No segundo lugar desse pódio, como eu já falei aqui durante os reviews e também falei um pouquinho antes sobre o Pink Table Talk, ao contrário do que ela fez nesse desafio, ela trouxe pro desafio mais pra final, pro Charisma, Uniqueness, Nerve and Talent Monologues. Ela trouxe tudo que eu queria ver no Pink Table Talk, dela falar um pouco mais sobre si, sobre a sua história, do que ela sentiu em determinado momento da vida dela, se reconhecendo, se percebendo enquanto uma pessoa LGBTQ. Que ela contou a história sobre a primeira vez dela em drag, o que eu amei demais. Ela fala aí sobre a relação dela com a mãe. Foi bem pouco o que ela falou, mas é muito bom. E foi o que eu queria ver no Pink Table Talk, como eu disse. Ela entregou bastante e eu amei esse desafio. Eu amei a forma com que ela contou. Amei que ela contou, falou sobre a primeira vez dela. E tocar ali também sobre como a mãe dela tratava ela e pensava sobre a vida dela, sobre o jeito dela. Então eu coloco com muito amor mesmo, eu coloco esse desafio no segundo lugar do pódio de melhores desafios da Kylie Sonic Love. E pra fechar, gente, com toda certeza, eu não posso deixar de citar o quê? O Snatch Game, que foi justamente o desafio que ela saiu na temporada regular e que ela arrasou muito, muito e muito nessa nova temporada. Sério, ali foi onde eu percebi que ela de fato tinha evoluído, de fato tinha mudado, porque ela foi muito ruim na temporada 2. Sério, pra ela ter sido eliminada, né? Então, nesse episódio do Snatch Game do All Star 6, ela deveria ter sido a winner desse episódio, na minha opinião. A gente sabe que a batalha entre ela e a Ginger, e talvez até entre a Eureka também, foi muito acirrada, mas na minha opinião esse desafio, esse episódio deveria ter sido ganho também pela Sonic, porque ela mostrou a evolução, ela mostrou o talento, ela mostrou que ela podia ali, sabe? Ela entregou tudo que ela podia e ela foi simplesmente impecável durante as falas dela nesse Snatch Game e foi maravilhosa, gente. E aí, gente, vou finalizar aqui com o quê? O lip sync da gatinha contra a dona Manila Luzon, que também é incrível. Eu não vejo a Manila Luzon como a lip sync assassin, por mais que ela tenha arrasado em todos os lip syncs que ela fez, mas eu não a enxergo como uma lip sync assassin. Não sei, gente. Não sinto a vibe, não sei. E a Kylie Sonic arrasou demais. As duas arrasaram nesse lip sync. A Sonic arrasou muito. E o melhor momento disso, tudo isso, foi que, gente, como aquele peito não apareceu?
Gente, eu vi ali, deu pra perceber, se você assistiu prestando bem atenção, que a produção se preocupou em botar um blur ali no peito dela, porque deve ter escapulido, gente. Não é possível. Mas existe um truque que, se você não sabe, é de botar uma fita dupla face. Caso você tenha um decote muito abertão, não queira mostrar os mamilos, existe o truque da dupla face aí pra você segurar tanto o vestido na barra do vestido, né, saia, quanto no peitão, gente. Então, é um truque que talvez ela tenha usado. Talvez, eu não sei, gente. Mas eu amei demais esse lip sync. Ela arrasou, ela ganhou. Parabéns pra Kylie Sonic Love, porque eu sempre soube que ela arrasava muito nos lip syncs. Eu acompanho ela nas redes sociais, eu vi nos lip syncs se jogando, fazendo pirueta, isso e aquilo, e ela arrasou. Ela poderia ter feito mais? Poderia. Mas ela mostrou ali do que ela é capaz naquele lip sync, porque ela também arrasa nisso. E eu vou finalizar de fato esse vídeo com o melhor momento dessa temporada, o melhor momento de fato de Dona Kylie Sonic Love, que foi justamente no lip sync final, no último episódio. Em todo o mundo as pessoas assistiram esse lip sync das 4 queens separadas aí fazendo lip sync, e em alguns lugares do mundo as pessoas estavam no bar. Eu vi vários vídeos da galera acompanhando esse lip sync, e no momento em que ela tropeçou na própria roupa e quase caiu, mas deu uma pirueta, um duplo carpado, gente, todo mundo vibrou, foi a loucura com aquele momento. E eu fiz a mesma coisa. Sério, eu já falei aqui sobre estar preparado para qualquer adversidade, e é sobre isso. Ela arrasou muito fazendo aquela pirueta, dando aquela cambalhota ali no chão. Eu jamais imaginaria isso. A gente já viu queens caindo aí durante o lip sync, durante performance, né? Então foi muito, muito maravilhoso ela ter se saído ali daquele quase tombo com essa piruetinha. Gente, eu amei. Eu poderia ver aquilo ali em loopings eternos. E eu gostaria muito de ver o lip sync dela completinho, porque a produção ela acaba cortando, né, pra botar todas as queens, e isso me incomoda um pouco. Eu amaria ver o lip sync dela completo pra ver como ela se saiu durante a música inteira. Mas esse é de fato, aqui como eu disse, o melhor momento da Kylie Sonic Love. Qual foi o melhor momento dela? Qual foi o melhor look? Ou pior look? Melhor ou pior desafio? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos celebrar essa winner maravilhosa, porque ela arrasou muito e ela evoluiu da primeira temporada que ela participou, que foi a Season 2, né? Então ela evoluiu. O que eu já disse, é o que mais conta pra mim, para as queens participarem do All Stars, é mostrar a evolução delas. Então, comenta tudo aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho também, já deixa o seu like, gente, pra ajudar com que esse vídeo chegue a outras pessoas, tá? Eu sou o Cutis Negra, espero que você tenha gostado desse vídeo. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!